Fala galera, eu sou Nasto Rabelo e estou aqui hoje para a gente encerrar a primeira temporada do Segue o Plano, Dieta Flexível. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre as perguntas frequentes que algumas pessoas fizeram e aqui no Instagram, também no Facebook, e que a gente precisa responder, porque talvez não tenha ficado bem compreendido. Então eu tô com algumas perguntas aqui de algumas pessoas e se você mandou sua pergunta vai estar aqui, eu vou ler pra gente discutir um pouco. Vai ser um vídeo curto, mas a gente vai tentar abordar um pouco do que não foi falado ou que ficou com alguma dúvida, certo? Então vamos lá, para começar. A primeira pergunta foi a seguinte: Nasto, eu tenho como trocar uma proteína por um carboidrato na dieta flexível? E a resposta é não. Quando a gente tem uma proteína e um carboidrato, eles são de grupos diferentes, tá? Anote isso aí. Então, se você quiser trocar uma proteína, você vai trocar por outro tipo de proteína e o carboidrato por outro tipo de carboidrato. Então, a gente chama isso aí, a gente classifica isso aí por grupos. Grupo dos carboidratos, das gorduras, no caso lipídios, ou proteínas. Então, aí você vai ter que observar bem qual o grupo de alimento que você quer fazer a troca para não ficar, para não fazer a troca errada, certo? Carboidrato por carboidrato, proteína por proteína, lipídio por lipídio, beleza? Segunda pergunta: eu não faço musculação, mas tenho uma alimentação saudável e quero aderir à dieta flexível. Ótimo. Mas eu tenho como hipertrofiar só com a dieta flexível? Bem, para essa pergunta a resposta é não. Porque para você hipertrofiar você precisa ter um estímulo. Só com a alimentação os seus músculos não vão hipertrofiar. Você precisa realmente de um estímulo através da musculação, com sobrecarga, de preferência treinos que sejam intensos, tá? Mas, independente da musculação, a alimentação ela tem que estar sempre bem atrelada aos seus treinos. Então, se você não treina e faz pelo menos uma alimentação saudável, isso daí já é um bom caminho. Mas para o ganho mesmo, para a hipertrofia, você precisa aliar ao treino de musculação. Fechado? A terceira pergunta vem lá de Campos do Jordão. Não é, tô brincando. A terceira pergunta é perguntando sobre, Nasto, no capítulo 2 você fala sobre contar macronutrientes. Ok, mas eu quero saber como é que eu faço para contar um alimento que não tem na tabela nutricional. Bem, eu falei sobre isso no vídeo, talvez não tenha ficado bem entendido, mas quando a gente não tem a tabela nutricional, a gente tem que procurar saber quais foram os ingredientes que foram usados naquele alimento para ser feito. Por exemplo, uma pizza ou um bolo de chocolate. Você precisa saber quanto foi que colocou de cada ingrediente para se fazer aquele bolo e quanto tem naquela fatia. Tudo por conversão. É mais complicado, lógico, porque você vai ter que calcular tudo, é bem mais complicado, mas é a única forma que você tem de saber. As informações referentes à quantidade de carboidrato, lipídio e proteína, você consegue na Taco. Vou deixar aqui um site a tabela dos alimentos, né? Para a gente saber em 100 gramas do alimento quanto tem de carboidrato, lipídio, macro, micronutrientes, tudo tem lá nessa tabela e é onde a gente obtém as informações de todos os alimentos. Então, realmente, quando não tem a tabela nutricional no alimento, só dessa forma. Tem que saber tudo que foi colocado ali, calcular para poder fazer lá a sua tabelinha. Fechado? Então vamos lá. Na próxima pergunta, Nasto, eu tentei inserir as gordices como você falou, mas eu não consigo inserir só 3 biscoitos, como você falou. Eu quero comer o pacote todo. O que eu faço? Bem, aí é o que eu já tinha falado. Às vezes a gente não tem esse controle sobre o que a gente está comendo. Então a gente precisa de fato tentar controlar essa vontade de comer doce de alguma forma. Então vai algumas dicas. Molhar a língua com café sem açúcar, tá? Amargo, alguma coisa amarga, baixa bastante a vontade de comer doce. Ou café amargo, ou chocolate 70% também ajuda bastante a você controlar essa vontade de comer doce. Quando a gente molha a nossa língua,
Nosso cérebro já recebe a informação e de uma forma bem complexa, que eu não vou detalhar, até porque também nem sei detalhar. Quando a gente molha um café, alguma coisa amarga, a língua, já vai informação lá pro cérebro e aí a gente diminui bastante essa vontade de comer doce. Eu faço isso bastante porque eu tenho muita vontade também depois do almoço e ajuda muito, tá? Então tem outras coisas também que você pode usar, como o picolonato de cromo, que a gente tem usado bastante, faz uma modulação legal no pâncreas em relação à insulina, e aí você pode também fazer o consumo do picolonato de cromo e ele vai ajudar a diminuir essa vontade de comer doce, tá? Eu não estou dizendo que ele vai fazer com que você não coma doce nunca mais, tá? Mas diminui mais aquela vontade, certo? Então dá aí para pegar umas dicas como essa para poder colocar, tá? Olha o barulho aí! Qual o número do endocrinologista? Bem, eu não vou deixar aqui o número do endocrinologista, porque quem quiser saber o número dele para se consultar alguma coisa, fala lá no direct que eu mando o número do consultório dele, beleza? Certo. A quinta pergunta que eu acho a mais legal, que vai dar também um link para a próxima temporada, tá? Nath, eu estou 15 quilos acima do meu peso, sou muito ansioso e fui ao nutrólogo, ele passou um ansiolítico. Devo continuar tomando ou não? Bem, em primeiro lugar seria antiético dizer a você para parar de tomar, porque se o médico passou, então algum motivo tem, né? Eu não sei, não posso te dar diagnóstico nenhum, então eu não posso dizer para você parar de tomar. Agora eu posso dizer que, como a gente falou, como a gente abordou no último vídeo, o mais recente, o da dieta flexível, falando sobre ansiedade, hipotireoidismo, existe uma relação entre você ser ansioso e querer fazer alguma coisa para diminuir essa ansiedade, como comer doce, como se drogar, como beber. Não necessariamente precisa ser comer açúcar. Então, acredito que seria antiético da minha parte dizer para você parar de tomar um ansiolítico, mas se você conseguir de alguma forma, então seria antiético da minha parte. Então seria antiético da minha parte pedir para você parar de tomar. Seria antiético da minha parte dizer para você parar de tomar um ansiolítico. Na verdade, eu acredito que você deve voltar para o médico e tentar ver outra forma, se você quiser realmente parar de tomar o remédio. Certo? Aí você volta lá no médico e aí ele vai te dizer quais são os próximos passos. Fechado? E aí, galera, foi massa. Essa primeira temporada tá aí sobre dieta flexível, bem extensa, mas bem legal. Tem muita informação para vocês. E qualquer coisa ainda pode perguntar lá no Instagram, no Facebook. E eu vou deixar um link aqui também que vai levar vocês a conhecer os livros do Caio Botura, que fala sobre dieta flexível, tá? É muito interessante, muito legal. E vai ter muito mais informações para vocês. Vai ter também vários relatos de pessoas que seguiram dieta flexível e vivem muito bem e têm um corpo que buscou, certo? Então não deixe de conferir, clica aí no link, vai lá e dá uma olhada no que o cara fez, que é muito legal, certo? Um abraço e até a próxima. Segue o plano, não perde.